Gente, chegou o mês de julho e eu, Alexandre Camilo, serei o mestre de cerimônias. Eu faço parte da Vive e Deixe Viver da Baixada Santista e a gente representa os municípios da região metropolitana. Pense numa alegria com um tema tão envolvente como esse: brincar, divertir e explorar a imaginação. Férias! É uma época maravilhosa para a gente curtir com a família, com os amigos, e cai muito bem o jogo Eu Conto. Eu sou apaixonado. Imagina você pegar as cartas que tem lugares, personagens, qualidades, que tem objetos e ações. E a partir daí você literalmente explorar a sua imaginação. Quem já conhece o jogo Eu Conto é apaixonado com certeza como eu. E se você ainda não conhece, compre. A sua doação vai ajudar a Vive e Deixe Viver. Ou seja, é perfeito. Você se diverte e ainda ajuda uma ONG que atua em 90 hospitais em todo o Brasil. A Vive e Deixe Viver atua desde 1997, fazendo a diferença na vida de muitas crianças e de muitos adultos também. Porque quando a gente ouve uma história, quando a gente brinca, a gente volta a ser criança. E nesse mês de julho, a nossa domingueira foi preparada de coração para que você possa se divertir. Nós vamos chamar os nossos contadores de histórias que estão espalhados pelo Brasil. Tá preparado? Então respire fundo agora comigo. Feche seus olhos e por alguns segundos se veja num lugar lindo, brincando com quem você ama. Pode abrir os seus olhos e o seu coração. Vem muita história boa por aí. Pode soltar, pode soltar. E Bento Repá vem trazendo para vocês brincadeiras de infância, lá no coração de Belém. Fim de semana a começar, lá no interior paraense. Crianças em suas casas a escolher seu brinquedo favorito. A delicada Bela a abrir o baú, pegar suas bonecas de vestidos de babado e laços perfumados. O ligeiro Benedito a guardar suas bolinhas de gude na caixinha da mamãe Lila. A elétrica Maria Celes a cortar os papéis, juntar nas varinhas, colocar o fio para poder levar a pipa ao céu. Tem menino com badog, mira perfeita, vai ter manga para mais tarde. Às 18h30, todos a caminhar, lá para a praça. Ao longe avistam guarás, casinhas e barquinhos de Miriti. Os pais a sentar nos bancos, tomar um belo tacacá e observar as flores do ipê. E tem ciranda ao som de um carimbó. Ao cair do sol, brisa a levar as pipas multicoloridas. Será que vão tocar as estrelas? No canto da praça, menino a colocar as gudes no chão. Dedo indicador e polegar, e lá se vai. Trrr, bolinhas para todo lado. Alguém risca quadrinhos no chão. Números, casca de banana, tem que equilibrar com o pé. O que será? A amarelinha. Do outro lado tem elástico no pé, joelho, cintura e pescoço. Quem vai pular mais alto? No fim da tarde, recarregar as baterias, correr para o carrinho de pipoca, escolher o saco maior. Doce, salgada ou mista? Não pode faltar a bacia repleta de maçã do amor. E mais tarde pensar, quais serão as brincadeiras para o próximo final de semana
lá no interior paraense. Sou Carolina Miranda, sou contadora de história do Vive e Deixe Viver no Hospital Aliança. E esta história, Brincadeiras de Infância, fui eu que escrevi, em homenagem aos meus avós lá de Belém do Pará. Olá, meu nome é Socorro Fernandes e eu atuo no Viva e Deixa Viver no Hospital Helena Moura, Recife, Pernambuco. A história que eu vou contar para vocês é o Seu Rei Boca de Forno. Boca de forno? Forno. Tirando um bolo? Bolo. Abacaxi? Xixi. Se eu mandar, vou. E se eu não for? Apanha. Seu rei mandou dizer que me trouxesse comidinhas para comer. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, banana freguês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Seu rei mandou dizer que me trouxesse um amor para me ver. Papagaio louro do bico dourado, leva essa carta pro meu namorado. Se tiver dormindo, bata na porta. Se tiver acordado, deixe o recado. Seu rei mandou dizer que me trouxesse os dias do meses para aprender. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. 28 só um. Os demais são 31. Seu rei mandou dizer que me trouxesse um medinho de morrer. Era uma bruxa à meia-noite, em um castelo assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Seu rei mandou dizer que me trouxesse um segredo para você. Quem cochicha, o rabo espicha. Come pão com lagartixa. Seu rei mandou dizer que me trouxesse o melhor para eu escolher. Unidunite, salamé, mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Seu rei mandou dizer que me trouxesse seus dedinhos para eu mexer. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todo, fura bolo, catapiolho. Seu rei mandou dizer que me trouxesse muita força para viver. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é fino, bate no sino, o sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Seu rei mandou dizer que me trouxesse uma cadeira para ranger. O jacaré foi lá na feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira espatifou. Coitadinho do jacaré, só chorou, chorou, chorou. Seu rei mandou dizer que me trouxesse calor e frio de tremer. Tá frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma banho no regador. Seu rei mandou dizer que me trouxesse os bichinhos para esconder. Cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar um ovo. Cadê o ovo? O padre bebeu. E cadê o padre? Foi rezar a missa. E cadê a missa? A missa acabou. Seu rei mandou dizer que me trouxesse parlendas para ler. Entrou na perna de pato, saiu na perna de pinto. Seu rei mandou dizer que quiser que conte 5. 1, 2, 3, 4, 5. As parlendas fazem parte da literatura oral da nossa cultura. São chamadas pelos portugueses de cantinelas ou lenga-lengas. A parlenda é uma reunião de palavras em forma de versos, rimadas ou não, recitadas em brincadeiras, jogos ou movimentos corporais das crianças. Servem para divertir, acalmar, ensinar, ajudar nas escolhas e nas memorizações de temas diversos. O livro que acabamos de mostrar refaz a brincadeira tradicional Boca de Forno, a qual o rei propõe desafios para os participantes. A autora é Rosinha, da
cultura popular Acapalô. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Maria Rita, do Hospital Guilherme Álvaro, aqui da Baixada Santista. E hoje nós vamos brincar, imaginar, cantar e ouvir histórias. E nós vamos começar com uma brincadeira bem legal, que é do Danilo Batucadã, que é um educador musical. E vocês aí em casa vão me ajudar, tá bom? E quem vai me ajudar também é aqui, é o James, o bonequinho James. Então reúnem a família, reúnem as crianças e vamos brincar? O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou no alto, começou a escorregar. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou no alto, ele começou a pular. Põe, 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 põe. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou no alto, ele começou a dançar. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. Quando chegou no alto, ele começou a dormir. Dormir não pode não, vamos acordar? Acorda, James. O menino subiu a ladeira para ver o que tem lá. E ele se sentou para uma história escutar. Era uma vez um menino que amava sorrir. No dia do seu nascimento, ao invés de chorar, ele começou a rir. E ele gostava, gente, sabe do quê? De jogar bola, de brincar de carrinho, de empinar pipa. E ele gostava também de brincar de avião. E quanto mais ele sorria, mais amigos ele fazia. Às vezes, a vida lhe reservava algumas surpresas. Mas ele não desanimava não. Logo, logo ele começava a sorrir. E quanto mais ele sorria, mais amigos ele fazia. Um dia, ele descobriu que um sorriso curou o seu tio. Ele descobriu também que com 2, 3 ou mais sorrisos, ele poderia ajudar muito mais gente de montão. Então, por onde ele passava, ele sorria. Bom dia, tia. Bom dia, tio. Bom dia, amigo. Bom dia, crianças. E falava bom dia para todo mundo e estava sempre sorrindo. E assim, ele fazia muitos e muitos amigos. Quanto mais ele sorria, mais amigos ele fazia. E ele não parava de sorrir, não. E vocês aí em casa, já sorriu hoje? Essa é a história de James Mice. Agora nós vamos entrar no mundo da imaginação, com outra brincadeira de Danilo Batucadã. E nós vamos usar apenas uma folha. Já pegaram a folha de vocês? Então vai lá, pega a sua folhinha e vamos brincar? Uma folha em branco vai se transformar em tudo que você puder imaginar. Uma folha em branco vai se transformar em tudo que você puder imaginar. Quem sabe um chapéu ou a boca de um leão. Uau! Quem sabe um guarda-chuva
coração. E esta história, essa brincadeira, ela entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que invente outra. Tchau! Eu sou apaixonado por brincar. E foi a Viola Spolin, uma grande pesquisadora, que batizou um jogo que as crianças fazem de desfunção. Eu vou explicar para vocês, é muito simples. Esta é uma caneta, todo mundo sabe, conhece. A caneta tem uma função, mas na mão de uma criança, ela pode se transformar numa espaçonave. Pode se transformar num carro. Pode se transformar num sabre de luz. Ou seja, a criança pega um objeto e dá uma nova função. Pode virar também um som. Tudo se transforma. A criança tem uma imaginação sem fim. Por isso que ela tem uma capacidade muito maior de brincar e de se divertir. Quero convidar você que está assistindo a despertar a sua criança interior e se permitir se recordar de quando você era criança e as coisas maravilhosas que você podia inventar. Agora, se você tem a sorte de estar com uma criança pertinho de você, ou se você é criança, aproveite para brincar bastante. Vamos deixar o celular um pouco de lado e se divertir com a pessoa que está junto da gente. Com certeza vai fazer muita diferença. E fica aqui o meu pedido para você colocar no nosso chat e a nossa hashtag Domingo na Viva ou a hashtag Domingueira Viva. Ajude a Viva curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando essa domingueira e essas histórias com alguém que é muito especial para você. Vamos chamar mais pessoas para se divertirem com a gente. Então o convite está feito, agora está com você. Vamos brincar? Vem muita história boa por aí. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Olá, meu nome é Ed Stephanie, eu sou voluntário da Viva no Hospital São Luís de Osasco. A história que eu vou contar foi tirada deste livro aqui. Sabe que eu adoro histórias de animais, de bichos. E entre os bichos, um dos que eu mais gosto é do macaco. Porque o macaco é divertido, ele é esperto. Mas nem sempre as coisas dão certas, mesmo com os espertos. Essa história é muito legal, porque o macaco vai passar por muitas situações. Bora brincar de contar a história? Estavam na beira da estrada o macaco e a cutia. Quando o macaco viu que ao longe vinha uma carroça, daquelas com rodas bem grandes e pesadas, o macaco falou à amiga cutia, cuidado, porque se a roda da carroça passar em cima do seu rabo, ela pode cortar ele fora. Acontece que o rabo da cutia é curtinho e o macaco não percebeu que o rabo dele é que estava dentro da estrada. Dito e feito, a roda passou em cima do rabo do macaco e cortou ele fora. O gato, que via tudo de cima da árvore, rapidinho desceu, catou o rabo do macaco e subiu para a árvore. É claro que o macaco também sobe em árvore, mas sem o rabo dele, ele não tem o mesmo equilíbrio. Ele tentou pegar o gato, mas não conseguiu. Desceu da árvore e falou, amigo gato, por favor, me devolve o meu rabo. E o gato falou, só se você me der leite. Leite? Mas onde é que eu vou arrumar leite? Vá pedir para a vaca. O macaco achou melhor ir pedir o leite para a vaca e resolver de uma vez o assunto, que ia ser mais rápido. Foi até a vaca. Dona Vaca, a senhora não me arruma leite para eu dar para o gato, para ele devolver o meu rabo? E ela falou, só se você me der capim. Capim? Onde é que eu vou arrumar capim? Vá pedir para a velha. Lá foi o macaco. A velha estava cortando o capim e ele falou, velha, você não me dá capim para eu dar para vaca, para ela me dar leite, para eu dar pro gato, para ele devolver o meu rabo? E a velha falou, só se você me der sapatos. Coitada da velha, realmente estava descalça.
E onde é que eu vou arrumar sapato? Disse o macaco. Ela falou, vá pedir para o sapateiro. Lá foi o macaco. Sapateiro, o senhor não me arruma sapatos para eu dar para velha, para ela me dar capim, para eu dar para vaca, para ela me dar leite, para eu dar pro gato, para ele devolver o meu rabo? E o sapateiro falou, só se você me der cerdas. Mas onde é que eu vou arrumar cerdas? Disse o macaco. Vá pedir pro porco. Aqui um parênteses. Até conhecer essa história, para mim, cerdas eram aqueles pelinhos que tem na escova de dente e em outras escovas. Mas eu fui pesquisar e vi que cerdas também são pelos grossos que nascem em alguns animais, entre eles o porco. Acho até que as escovas antigamente eram feitas com esses pelos. E lá se foi o macaco. Porco, você não me arruma cerdas para eu dar pro sapateiro, para ele me dar sapatos, para eu dar para velha, para ela me dar capim, para eu dar para vaca, para ela me dar leite, para eu dar pro gato, para ele devolver o meu rabo? E o porco falou, só se você me der chuva. Chuva? Mas onde é que eu vou arrumar chuva? Disse desesperado o macaco. E ele disse, peça para as nuvens. O macaco nem precisou pedir. As nuvens que tinham acompanhado de lá de cima todo o sofrimento do macaco mandaram chuva. E se tem chuva, tem lama. E não tem coisa que um porco mais goste do que lama. E então o porco deu cerdas para o macaco, que levou para o sapateiro, que lhe deu sapatos, que levou para a velha, que lhe deu capim, que levou para a vaca, que lhe deu leite, que levou para o gato, que finalmente devolveu o seu rabo. Só que havia passado tanto tempo que o rabo já estava seco. O macaco não conseguiu mais colocá-lo de volta. É por isso que se diz, antes de cuidar do rabo dos outros, cuide primeiro do seu. Oi, eu sou a Karen, voluntária da Associação Viva e Deixe Viver de Brasília. E hoje eu vim contar muitas histórias para você. São 180 histórias, histórias para divertir. Você vai gostar. Vamos começar na casa da vovó. A coelhinha Flipa foi passar uns dias na casa da vovó. Antes de sair, ela pegou seus brinquedos favoritos, a boneca que falava, o videogame e outros objetos eletrônicos. Mas, no terceiro dia que ela estava lá, acabou a pilha dos brinquedos dela e na casa da vovó não tinha luz. Não dava para ligar o videogame, não dava para ver TV. E a vovó viu que a Flipa ficou triste e disse, querida, por que você não vai para o quintal? Vovó, não há nada de interessante lá fora. A vovó sorriu e lhe deu a mão. Então juntas foram para o quintal. Flipa não imaginava que a vovó poderia ter tantas ideias divertidas. No quintal, as duas fizeram uma montanha de folhas e depois espalharam tudo. Montaram um barco de papelão, colheram flores e fizeram bonecas com os gravetos. À noite, contaram e ouviram histórias e fizeram sombras sob a luz da vela. Vovó, eu posso pedir uma coisa? Flipa sussurrou, já deitada na cama. É claro, querida. Podemos brincar de novo, amanhã, depois e depois de novo. Foi muito divertido. Eu adorei. Imagina só se a Flipa soubesse que nesse quintal, além de todas as coisas que elas brincaram, tinham bichinhos. Gafanhoto, por exemplo, o gafanhoto Bimbo. Ele estava um pouquinho acima do peso, estava um pouquinho gordinho. Você precisará fazer um regime, Bimbo. Caso contrário, não poderá pular como os outros gafanhotos, disse a doutora Libélula. Eu sei disso. O problema é que eu não gosto de comer folha igual aos outros gafanhotos. Eu prefiro comer as guloseimas que eu encontro pelo jardim. Olha, lá tem bolachas, salgadinhos e às vezes até um pouquinho de refrigerante.
confessou o Bimbo. O campeonato de saltos estava chegando e Bimbo queria muito participar, mas seria difícil saltar com o peso que ele tinha. Bimbo, então, começou a se alimentar de forma mais saudável e também a praticar algumas atividades físicas. Ele aprendeu, inclusive, a fazer receitas benéficas e tão saborosas quanto as guloseimas do jardim, você sabia? No dia do campeonato, o Bimbo, que havia perdido peso, ficou em segundo lugar na competição. Parabéns, Bimbo. Fico feliz com a sua dedicação, disse a doutora Libélula. Obrigado. Eu aprendi que é possível se alimentar de forma saudável e, ao mesmo tempo, comer comidas saborosas, concluiu Bimbo. E, no mesmo localzinho, a gente encontrou, sabe quem? Um outro bichinho muito fofinho, que era a centopeia. Sabe aquele bichinho que tem um monte de perninhas? O nome dela era Sammy. Era simpática, prestativa com todos no jardim, mas ela tinha um pequeno defeito. Ela contava mentira. Por esse motivo, nem todos acreditavam nas coisas que ela falava. Você sabia que eu já visitei uma floresta encantada cheia de fadas? Perguntou Sammy a borboleta. Isso não pode ser verdade, Sammy. A sua mãe disse que você nunca saiu do jardim, respondeu a borboleta. Mas não adiantava. Por mais que todos soubessem a verdade, Sammy continuava contando mentira. Certo dia, uma sábia passarinha muito inteligente disse que se ela continuasse contando mentiras, iam aparecer bolinhas coloridas por todo o seu corpo. A centopeia não acreditou e continuou a mentir. Na primeira mentira, o que aconteceu? Uma bolinha verde no meio da testa. Acredita? E ainda assim, ela continuou mentindo. E começaram a aparecer muitas bolinhas coloridas. A Sammy não gostou de ficar parecendo um arco-íris e se arrependeu de ter contado tantas mentiras. Finalmente, as bolinhas coloridas sumiram depois de alguns dias. E a Sammy passou a falar só a verdade. 180 dias de histórias para vocês. Depois eu volto. Um beijo! Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! Olá, meu nome é Janice Fernandes e eu sou contadora de histórias do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro. Hoje eu trouxe para vocês o colecionador de águas. Todo menino coleciona alguma coisa. Figurinhas, carrinhos, pedras, medalhas, insetos, moedas, espantos. Francisco colecionava águas. Sabia ele que assim como não existem ares iguais, pessoas iguais e terras iguais, não existem águas iguais. As águas eram a certeza de Francisco. Era tanta água para colecionar. Começou sua coleção no início do verão. Criança é sempre verão. A primeira que ele colecionou foi a água risonha, no banho de mangueira na tarde, muito quente. Depois, a água do banho de chuva, que veio acompanhada de desatinada alegria. Parece que a chuva tem o cuidado de molhar diferente as crianças. E depois da chuva, voltando da escola, pulando nas poças e respingando os pés. Água de poça de chuva não é água qualquer, não.
As poças são olhos que a chuva deixa para que a terra fique olhando o céu. Quando encontrava um riacho, colecionava as águas das corredeiras, porque seus pés conversavam com as pedras lisas. E a água cantante falava das tantas outras margens por onde passara. Adorava nadar e colecionava as águas de todos os mergulhos no rio. O rio não mudava de nome, mas as águas eram sempre diferentes. Guardava com carinho uma preciosa água no dia em que havia pescado com o avô. Era uma água silenciosa e sábia. Recolheram na palma da mão, em concha, uma água de chuva noturna, dessas que refrescam as noites muito quentes. Também percebia as cores diferentes nas águas que colecionava. Todas as horas do dia se dedicam a pintar as águas. Adorava colecionar todo tipo de água doce, porque elas alimentam sonhos. Mas também colecionava as águas salgadas do mar, porque elas alimentam histórias. Francisco percebia águas também onde não estavam mais e existiam. O olho é brilho líquido, um abraço é água mansa, carinho é maré cheia. Para ele, toda água era motivo e todo motivo era água. De modo que, em pouco tempo, tinha uma enorme coleção. Onde guardava? Seu quarto. Água com gosto de abraço, água de férias na cidade, água de janeiro, água para deixar o dia feliz. Mas as águas têm seus segredos e sabem do que gostam ou desgostam. As águas, como os meninos, não gostam de ficar paradas. As águas guardadas numa gaveta, aqui e numa prateleira ali, certo dia começaram a transbordar, a cascatear dos armários como se iguais às plantas tivessem criado raízes e estivessem em plena brotação. No caso, brotação de águas. Uma nascente começou devagarzinho numa gaveta, depois eram pequenas cascatas nas prateleiras. Logo os brinquedos flutuavam pelo quarto. Algumas plantas aquáticas começaram a nascer. Primeiro tímidas, depois exuberantes. E chegou o entardecer em que Francisco ouviu o pachá de um sapo. Mas a surpresa maior reservou-se para a noite em que ele, ao se deitar, viu a lua refletida nas águas do seu quarto. Feliz, sentiu o balançar suave da cama. Dormir em companhia da lua é garantia de sonhos prateados. É fevereiro. O vento da noite vem e quase não sopra. A mãe, que entende esse mundo das águas, entra no quarto, molhando a barra do vestido branco e abençoa o filho, que num sono risonho some. Francisco agora é capitão. As velas de lençóis brancos já estão içadas. E lá vai a sua cama-barco, seguindo o curso do rio, que nasceu das sementes de suas águas colecionadas. Esse livro, O Colecionador de Águas, é de autoria de Elaine Pasquale Cavion, com ilustrações de Lúcia Hikatsuka.
pela Cortês Editora. Olá, eu sou a Aline, contadora de histórias do Viva de Porto Alegre. Eu vou contar hoje a história O Chapéu Maravilhoso da Mila, de Luiz Antônio Aguiar. Mila caminhava da escola para casa quando passou por uma loja de chapéus. Havia muitos chapéus na vitrine, mas o que ela mais tinha gostado era um de penas coloridas. Mila então entrou na loja. Por favor, senhor, posso ver aquele chapéu com penas coloridas? Pediu o homem ao balcão. Claro, senhorita, respondeu ele. E foi pegar o chapéu na vitrine. Mila experimentou, ficou bem bonito nela. Vou levar, decidiu ela. Ótima escolha, senhorita, disse o homem. São 599 libras e 99 centavos. Mila abriu sua bolsa e olhou lá dentro. Ai, ai. Será que você tem um chapéu mais barato? E qual seria o preço ideal para a senhorita? Perguntou ele delicadamente. Bem, mais ou menos isso, respondeu Mila, mostrando a bolsa que estava vazia. Entendo, murmurou o homem, e ergueu os olhos para cima. Mila também ficou olhando, havia ali uns desenhos bastante interessantes. Ah! Exclamou o homem. Acho que tem um chapéu perfeito para a senhorita. Um momento. Ele foi lá para os fundos da loja e alguns minutos depois voltou com uma caixa nas mãos. Ele colocou a caixa sobre a mesa e tirou a tampa. Este chapéu é simplesmente maravilhoso, senhorita. Ele pode ficar de qualquer tamanho, modelo e cor, da que você desejar. Tudo o que você precisa fazer é imaginar. Com cuidado, o homem retirou o chapéu da caixa e colocou na cabeça de Mila. O mesmo ficou ótimo nela. Obrigada, disse a menina. Adorei! Então, ela tirou da bolsa todo o dinheiro que tinha e deu ao homem. Obrigado, senhorita, agradeceu o vendedor. Vai querer levar o chapéu na caixa? Não, obrigado, respondeu a Mila. Eu já vou sair com ele. Mila estava super feliz com o seu novo chapéu. Agora eu preciso imaginar como ele vai ficar. Talvez tenha penas, igual o da vitrine da loja. Ou mais penas ainda, pode ser que ele seja um chapéu pavão. Mila parou diante de uma confeitaria e ficou olhando a vitrine. Todos os bolos pareciam deliciosos. Então, o chapéu da Mila se transformou num chapéu de bolos. Quando ela passou diante de um quiosque que vendia flores, virou um chapéu todo colorido. E no parque, virou um chapéu fonte de água. De repente, Mila percebeu que ela não era a única com um chapéu especial. Naquele parque tinha um menino com um chapéu com um carro, com um chapéu com um barco, até com um chapéu de uma chaleira com xícaras de chá. Todo mundo tinha um chapéu também, e nenhum era igual ao outro. Então, ela viu uma senhora usando um chapéu que era um laguinho, sujo e escuro. Mila sorriu para ela, e os pássaros e peixes, de repente, saltaram no chapéu daquela senhora. Mila sentiu vontade de cantar, e o seu chapéu também. Na hora que Mila chegou em casa, o seu chapéu ficou tão alto que ela mal e mal conseguia abrir a porta. Assim, ela imaginou outro chapéu. Ao chegar em casa. E aí, gostaram do meu chapéu novo? Perguntou Mila para o papai. Chapéu novo? Estranhou a mãe. Mas você não está usando? Então a menina se deteve e sorriu. É um chapéu maravilhoso. Mila queria ter um igual.
Emila respondeu, mas você já tem. Só precisa imaginar como ele é. E ela estava correta. Todo mundo tem o seu próprio chapéu maravilhoso. Basta imaginar. A gente vai ter que encerrar a nossa domingueira, mas a brincadeira, a diversão, explorar a imaginação, isso nem pensar. Porque a gente acaba aqui a domingueira, mas você pode se divertir esse domingo inteiro. Aliás, todo dia é um dia para a gente aprender algo, para a gente sorrir, para a gente se divertir. Eu quero agradecer a todos os nossos voluntários que participaram desta domingueira. Quero agradecer particularmente a você que estimula a literatura através das histórias, dos livros e de encontros tão legais como foi o nosso deste domingo. Agradecer também a uma criança que cresceu, mas nunca deixou a sua imaginação, nunca deixou de criar e nunca deixou de inspirar. Valdir Cimino. Fica aqui o nosso muito obrigado ao fundador da Viva e Deixe Viver. Um homem que é sempre criança, que está sempre brincando e que dá asas à sua imaginação. É uma grande inspiração para todos nós que somos voluntários e que fazemos a diferença dentro de um ambiente hospitalar, que fazemos a diferença dentro de escolas com Viva e Eduque. Aonde quer que tenha um voluntário da Viva, aonde quer que haja a possibilidade da gente contar uma história, a diversão, a imaginação, o lúdico vai estar presente. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço a você que está nos ajudando a divulgar o lindo trabalho da Viva. Coloque a hashtag Domingo na Viva, Domingueira Viva. E mais uma vez eu quero te recordar da importância de passar esse link, de contar para muita gente quanto de gente boa tem no mundo e o quanto a sua história pode ajudar alguém, o quanto a gente pode fazer a diferença, brincando, se divertindo e aprendendo. Muito obrigado, de coração para coração. E por falar em coração, mês que vem, em agosto, dia 3, tem a Ação do Coração em Santos. E mais uma vez vai ter uma tenda enorme, linda, da Viva e Deixe Viver, cheia de livros de contadores de histórias. Se você puder, vá pessoalmente. Se não, curta e compartilhe boas notícias. O mundo precisa de pessoas boas como você. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Contar histórias é uma